Olá, pessoal. Eu sou o professor Luciano, tá, de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre o texto injuntivo, tá bom? São as intencionalidades e as características desse texto. Vamos lá. Injunção é o ato de injungir, ou seja, de instruir, de ordenar, de estabelecer leis, regras, para que alguma ação, costume ou circunstância aconteça. A injunção é bastante frequente no cotidiano de grande parte das pessoas, já que podemos encontrá-la em algumas situações durante a interação verbal oral, quando recebemos ou damos ordens a alguém, ou verbal escrita a partir de textos injuntivos. Então, o que é esse texto injuntivo, né? O que é essa injunção? É ordenar, é dar um comando ali, orientar sobre alguma coisa. Tá? Às vezes acontece isso na nossa fala, quando a gente orienta ou pede, chama, né, dá um comando para alguém, ensina como fazer alguma coisa, é uma forma de injunção. E também na escrita, quando a gente coloca aquilo ali dentro de um texto. Vamos lá? O texto injuntivo ou instrucional está pautado na explicação e no método para a concretização de uma ação, certo? Então, ele está pautado o que ali? Na explicação e no método para que se faça uma ação, que se concretize uma ação. Ele indica o procedimento para realizar algo, por exemplo, uma receita de bolo, bula de remédio, manual de instruções, editais e propagandas, tá bom? Com isso, sua função é transmitir para o leitor mais do que simples informações, visa, sobretudo, instruir, explicar, todavia sem a finalidade de convencê-lo por meio de argumentos. Então, aqui não é um texto argumentativo, é apenas um texto que vai o quê? Te instruir, te orientar para alguma coisa, como uma bula de remédio vai nos orientar como devemos tomar aquele medicamento. Um manual de instrução, como montar alguma coisa, tá certo? Então, essa é a característica do texto injuntivo. Quais são as principais características dele? Trabalhar com a instrução, uma vez que o objetivo é conduzir o leitor a realizar uma ação, guiando os passos e explicando como proceder, tá bom? O que mais? Linguagem simples, facilitando o entendimento e objetiva, sem a necessidade de atribuir características desnecessárias ao realizar descrições. Permite que o leitor haja de outras formas, mas que mesmo assim permaneça dentro do que foi estabelecido. Os textos injuntivos levam a decisões, possibilitando apenas algumas escolhas guiadas. Então ele vai te orientando, te norteando ali, e você vai tendo o passo a passo do que fazer e do que proceder, de como proceder, né? Estrutura simples, normalmente ele vem em tópicos, com frases curtas. O foco é aumentar a legibilidade e permitir que a sequência de ações seja compreendida rapidamente. Então o foco dele é o quê? Aumentar ali o entendimento, para que as sequências de ações elas sejam compreendidas por quem está lendo. Então ele é um texto simples, prático. Então, por conta do seu objetivo, a maior característica desse texto é a fácil compreensão por diferentes leitores. Então, diferentes leitores podem entender de forma clara aquele texto. Seja uma criança de 11 anos, seja um adulto de 40 anos, todos vão ter o mesmo entendimento daquele texto. Ele não parte para significações, tá? É objetivo. Recursos linguísticos. A linguagem dos textos injuntivos é simples e objetiva. Um dos recursos linguísticos marcantes e recorrentes desse tipo de texto é a utilização dos verbos no imperativo, os quais indicam o quê? Uma ordem. Então, se o verbo é imperativo, quer dizer que ele vai indicar uma ordem. Ordenar, orientar, comandar ali. Por exemplo, na receita de bolo, misture todos os ingredientes. Isso aí, ele está ali como se desse uma ordem. Veja, né, que o verbo misturar está no imperativo. Na bula de remédio, tome 2 cápsulas por dia.
percebeu? No manual de instrução, aperte a tecla amarela. Nas propagandas, vista essa camisa. Então, esse o verbo principal, é o verbo no imperativo, que vai estar sempre te dando um comando do que você deve fazer. Nós temos aqui alguns exemplos, tá? Segue aqui alguns exemplos desse tipo de texto, do texto injuntivo. Manual de instrução, né? Como a gente pode ver aqui, nós temos um manual de instrução ali de um PlayStation, que ele vai indicando onde está cada coisa, né? Detalhando. E nós temos também aqui uma sequência de ação de como utilizar a máscara. Primeiramente, ele vai ensinar, lave suas mãos. Seguida, segure no elástico, né, da sua máscara. Coloque atrás da sua orelha, né? Segure embaixo do queixo e acima do nariz para organizá-la no seu rosto, né? Nunca coloque as mãos, veja ali a setinha, o vermelhinho ali, o xizinho, nunca pôr as mãos sobre a máscara, tá? E por último antes de concluir, você pega, né, e descarta ali a sua máscara, se ela for descartável, ou você coloca lá no tanquezinho para lavar com água, né, sanitária. E por último, álcool gel nas mãos. Então veja ali, nós temos uma sequência de ação. No manual de instrução é assim, tá bom? Ele vai te dando passo a passo do que você vai fazer, tá certo? Na receita, a receita também é bem prática. Ela está ensinando ali o quê? Fazer uma massa de panqueca simples. Ingrediente, um ovo, uma xícara de farinha, xícara de leite, uma pitada de sal, uma colher de sopa de óleo. Aí o modo de preparo, que já vem as instruções. Bata todos os ingredientes no liquidificador, a seguir aqueça a frigideira untada com um fio de óleo em fogo baixo. Então observaram aí a presença do verbo no imperativo, né? A objetividade, a linguagem simples, tá? Sem rebuscar demais, sem procurar palavras difíceis para colocar nesse texto. Então é algo tranquilo, prático, para que você consiga entender bem e para que alguém menor do que você também consiga entender, ou mais velho, certo? Nós temos aqui a bula de remédio, que também, apesar das letras serem bem pequenas nas bulas de remédio, né, mas elas são bem objetivas. Tá? Ela traz ali a apresentação de algum medicamento, né, para que ele serve, quais são as contraindicações, se é uso adulto, vai ali encaixar uso adulto e é oral, então você já está entendendo ali a composição que vem dentro daquele medicamento. Então, aí, por fim, ele vai te dar as instruções. Você não deve tomar norfloxacino se apresentar hipersensibilidade a qualquer componente do produto ou antibióticos quinoloônicos. Então, sempre é bem assim, pautado dentro da simplicidade, dentro da objetividade, tá certo? Então, aqui no nosso exercitando, nós temos: você adquiriu um chip para celular, parabéns! Destaque com cuidado o chip do cartão, encaixe o chip conforme indicado no manual do seu aparelho, geralmente esse local fica embaixo da bateria. Depois disso, utilize normalmente seu celular. Após destacar o seu chip e instalá-lo em seu aparelho, guarde o restante do cartão em local seguro e protegido. Nele constam informações importantes, né, como as senhas de segurança do seu chip. Folheto comercial da operadora telefônica de celular. Em relação a esse texto, vamos marcar a opção correta. Tá? Nós temos um texto e vamos ver o que ele pede. No texto, não há interlocutor potencial explicitado por meio de pronomes pessoais, características típicas da função instrucional do gênero textual. B. Predomínio de formas verbais no imperativo evidencia que se trata de um texto injuntivo. Letra C. O texto caracteriza-se como didático-pedagógico, destinado a leitores iniciais em processo de aquisição da linguagem escrita. Letra D. Os sentidos do texto evidenciam função textual literária ou poética. Letra E. No que se refere ao gênero, o texto se caracteriza como discurso híbrido, sendo explícita a intertextualidade com outras publicações do mesmo tema.
Então, qual é a relação que esse texto tem? Qual seria a resposta correta para ele? Seria letra B, o predomínio de formas verbais no imperativo que vão evidenciar que vai se tratar de um texto que injuntivo. Veja lá em cima no texto, né, que ele está falando destaque com cuidado, encaixe o chip, tá certo? Então, é uma instrução. Ela está ensinando ali, esse texto está ensinando a pessoa a inserir um chip no seu celular. Vamos ver esse próximo. Pegue 2 medidas de estupidez, junte 34 partes de mentira, coloque tudo numa forma, untada previamente, com promessas não cumpridas. Adicione a seguir o ódio e a inveja, as 10 colheres cheias de burrice, mexa tudo e misture bem. E não se esqueça, antes de levar ao forno, temperar com essência de espírito de porco, 2 xícaras de indiferenças e 1 tablete e meio de preguiça. Isso aqui é um fragmento, né, de uma música do Legião Urbana, né, do grupo Legião Urbana. O nome dela é Os Anjos. Então, vamos ver o que se pede. A letra da música, Os Anjos, de autoria de Renato Russo, apresenta elementos que a identificam com o seguinte tipo textual. É uma narração, que está escrito aí? É uma descrição, está descrevendo alguma coisa? É uma injunção, está instruindo, está orientando? É uma dissertação, é um texto dissertativo, uma redação? Ou é uma argumentação? Está usando ali argumentos para convencer alguma coisa? E então, o que vocês acham que esse texto trata? É uma injunção. Não é um texto narrativo, ele não está narrando uma história, não está narrando um fato, né? Não é uma descrição, porque ele não está descrevendo alguma coisa, não está descrevendo alguém, está apenas o quê? Instruindo, orientando o que a pessoa deve fazer dentro do seu propósito. Tá? Essas são as características do texto injuntivo. Ele orienta, tá? Ele instrui você a fazer alguma coisa. Por exemplo, aí na sua casa você pode ter, nós temos vários exemplos de textos injuntivos em nossa casa. Um manual de instrução de como funciona a nossa televisão, né? Nós temos aí um manual para um controle ou para um videogame. Eu não sei, hoje em dia, né, os jovens sempre sabem já como se monta um celular, mas as pessoas mais velhas elas não conseguem. Aí vem lá um texto instruindo e orientando o passo a passo daquilo ali. Tá bom? Se tem alguma coisa aí que você não sabe, que você não conhece, busque lá textos injuntivos relacionados a isso, orientações para isso, tá certo? Então, gente, não esqueça, tá, de acessar a plataforma. Nela nós vamos encontrar essa aula para que você possa compreender melhor as características do texto injuntivo, tá bom? Nós vamos encontrar outras aulas que sejam relacionadas a essa, tá certo? Se ficou alguma dúvida com relação aos exercícios, volta lá no vídeo, pesquisa sobre o assunto, tá? Não é um assunto tão difícil relacionado aos outros gêneros textuais, é um gênero mais simples, mais objetivo de se compreender, tá bom? Provavelmente, né, você já tenha ouvido falar, mas não com essa expressão, injunção. Mas todos nós conhecemos e sabemos o que é. A gente só não se atém ao nome, à nomenclatura correta, tá bom? Então, hoje vocês estão conhecendo que o manual de instrução é o texto, tá? Pertence ao gênero textual do texto injuntivo, tá certo? Até a próxima aula. Tchau.